Olá, sou a Maria José e vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 1 Crônica 11 e 12. Davi é ungido rei, Davi conquista a Sião, os valentes de Davi, o exército de Davi, o exército que proclamou a Davi rei em Hebron. 1 Crônicas 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebron, dizendo: Eis que somos teus ossos e a tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei, era tu que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: Tu apacentarás o meu povo Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei a Hebron, e Davi fez com eles uma aliança em Hebron, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor, pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: Tu não entrarás aqui. Porém, Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a terra de Davi, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi: Qualquer que primeiro ferir o jebuseu será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito chefe. E Davi habitou na fortaleza, por isso foi chamado a cidade de Davi. Edificou a cidade ao redor, desde o Milo até o circuito. E Joabe renovou o restante da cidade. E Davi tornava-se cada vez mais forte, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E esses foram os chefes dos poderosos que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, como todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E esse foi o número dos poderosos de Davi, que tinham Jazobeão, Monita, chefe dos capitães, o qual brandindo a sua lança contra 300 de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, o Aioíta, que ele estava entre os três poderosos. Este esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se juntaram à peleja, onde havia um pedaço de campo cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele campo e defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Os, e 3 dos 30 capitães desceram a penha a ter com Davi na caverna de Adulão. E o exército dos filisteus estava acampado no vale de Refaim. E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber a água do poço de Belém que está junto à porta. Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tornaram dela e trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor. E disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal coisa. Beberia eu o sangue desses homens com as suas vidas? Pois com perigo suas vidas e trouxeram, e ele não quis beber. Isso fizeram aqueles três homens.
E também Abissai, irmão de Joabe, era chefe dos de três, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu e teve nome entre os três. Então foi o mais ilustre dos três, pelo que foi capitão deles, porém não igualou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem poderoso de Cabzel, grande em obras, ele feriu dois heróis de Moabe e também desceu, feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grandes alturas, de 5 côvados, e trazia o egípcio a lança na mão como o órgão de tecelão. Mas Benaia desceu contra ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. E essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre aqueles três poderosos. Itai, filho de Ribai, de Gileade, e os filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Barumita, Eliabe, o Salbonita, dos filhos de Asen, o Gizonita, Jonathan, filho de Sage, o Erarita, Aião, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aias, o Pelonita, Enzo, o Carmelita, Maarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Miba, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Marai, o Beronita, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Zifa, o Rubenita, capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Hanã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitatita. Uzias, o Asteratita, Sama, o Sama e Jeiel, filhos de Orão, o Aroerita, Pediael, filho de Zinri, Joa, irmão de Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Eunão, e Itma, o Moabita, Eliel, Obed e Jaziel, os Mesobaitas. Primeiro Crônicas 12. Esse, porém, são os que vieram com Davi a Ziclave. Estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que os ajudaram na guerra. Estavam armados de arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em atirar pedras e em atirar flecha. Com o arco eram dos irmãos de Saul, benjamitas.
Aiezer, chefe, e Joás, filho de Semaia, o Gibeatita, e Gesiel, e Pelete, filhos de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o Anatotita, e Ismaia, o Gebeonita, valente entre os 30, líder deles é Jeremias, e Aziel, e Joanã, e Josababe, o Gederatita, Elusai, o Jerimote, e Bealias, e Samarias, e Safatias, e Arufita, Elcana, Isias, Asrael, Joézer, Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zabadias, filhos de Jeroão de Gedor, e dos Gaditas se despertaram para Davi em lugar forte no deserto, valentes homens de guerra, para pelejar armados com escudos e lança, e seus rostos eram como rosto de leões, e ligeiro como corça sobre o monte. Ézer, o primeiro, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mesmana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Esbabe, o nono, Jeremias, o décimo, Maquibanal, o undécimo. Esses são os filhos de Gade, que foram os capitães dos exércitos. O menor tinha encargo de 100 homens e o maior de 1000. Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando eles transbordavam por todas as suas ribanceiras e fizeram fugir a todos os dos vales ao oriente e ao ocidente. Também alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi em lugar forte. E Davi saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vides a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, ó Deus dos nossos pais, o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amasai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Faz paz contigo, e paz com que te ajuda, pois que teu Deus te ajuda, e Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. E também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia, Davi não os ajudou, porque os príncipes dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: A custa de nossas cabeças passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclave, passaram-se para ele de Manassés, Adna, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, capitães de milhares dos de Manassés. E esses ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis poderosos e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, dia após dia, tinham a Davi
para o ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Ora, esse é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens poderosos para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era líder dos de Arão, e com ele 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem poderoso, com 22 capitães da família de seu pai. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então havia muitos deles que eram pela casa de Saul. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens poderosos, homens de nome nas casas de seus pais. E da meia tribo de Manassés, 18.000 que foram apontados pelos seus nomes para virem fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destro na ciência do tempo, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. E dos filhos de Isacar, 206 chefes destro na ciência do tempo, para saberem o que Israel devia fazer, e de todos os seus irmãos seguiam sua ordem. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000 ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destro para ordenar em uma batalha, e não eram de coração dobre. E de Naphtali, 1.000 capitães, com eles 37.000 com escudos e lanças. E dos danitas ordenados para a peleja, 28.600. E de Arce, dos que podiam sair no exército para ordenarem a batalha, 40.000. E do outro lado do Jordão, dos rubenistas, e gadistas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra, para pelejar, 120.000. Todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, com o coração decidido, para constituírem a Davi rei sobre todo Israel. E também todo o restante de Israel tinha o mesmo coração para constituir a Davi. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar e Zebulon e Naphtali, trouxeram seus jumentos e seus camelos, e sobre mulos, e sobre bois, pão, provisões de farinha, pasta de figo, e cacho de pasta, e vinho, e azeite, e bois, gados miúdos, de abundância, porque havia alegria em Israel. Obrigado mais uma vez e até a próxima.